ao vivo. Boa noite, pessoal aí do Facebook. Como prometido, vou fazer essa live por 1 hora, começando aqui pontualmente, horário de Brasília, 20h30, vamos até as 21h30. Espero fazer um balanço do ano, estamos nos aproximando ainda, estou trabalhando, estou no Rio de Janeiro, depois da manhã, amanhã vou a Nova Friburgo, depois da manhã vou a Porto Alegre, depois volto a São Paulo, vou a João Pessoa, dia 18, enfim, estou sequenciando aí até o dia 20, mas hoje é o dia 12 do 12, ou seja, é o dia 12 de dezembro, e é um dia muito simbólico para nós, porque você sabe, ou quem não sabe, eu explico, o número do PDT é 12, então nós escolhemos essa data para fazer uma prestação de contas, pôr em dia a nossa conversa, responder suas questões, ouvir suas críticas, especular sobre as coisas que estão acontecendo. Enfim, muito obrigado a todos que já mandaram muitas perguntas, vou começar a responder, está atrás da câmera o Vicente, que sempre me ajuda. E vamos lá, Vicente, vamos tentar responder aí aos nossos amigos, agradecendo a presença de todos. A primeira pergunta que já estou mandando desde o início, o fim dessa tarde, é sobre a TRF marcou o julgamento do Lula para 24 de janeiro. Queria que você comentasse sobre isso. Bom, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul é o que é o encarregado de julgar o recurso da chamada Operação Lava Jato e, portanto, o recurso de apelação do Lula da sentença que o condenou pelo juiz Sérgio Moro. É importante para o Brasil que essa questão seja deslindada o quanto antes. É importante que a gente preste atenção na queixa da defesa do presidente Lula de que essa coisa foi muito rápida, mas eu acho que a gente não pode inverter as coisas. Eu acho que justiça boa é a rápida, ela falha quando demora. E isso eu digo porque tenho muita esperança de que o TRF possa absolver o ex-presidente Lula e ele possa, absolvido e do alto das pesquisas que generosamente a bondade do povo brasileiro lhe dá, ele compreenda a necessidade de desarmar essa bomba odienta em que a política brasileira está se transformando. O Brasil não aguenta mais esse clima de fla-flu, já estou aqui no Rio, essa confrontação odienta, mesquinha, que pretende reduzir o Brasil a uma divisão entre coxinhas e mortadelas. O Brasil é maravilhoso, é muito mais complexo, muito mais difícil do que essa miudice que infelizmente tem introduzido no Brasil uma questão de ódio e de radicalismo político que só faz mal a nosso país. Então eu espero que o tribunal seja severo, que faça cumprir a lei, que se o presidente Lula, o ex-presidente Lula foi inocente, o tribunal proclame essa inocência e, se for culpado, demonstre a culpa para que a sociedade brasileira não remaneça nela nenhuma desconfiança de que o judiciário está envolvido em qualquer tipo de trama, em qualquer tipo de conspiração para retirar da disputa um homem que já fez tanto bem ao Brasil, embora também tenha contradições políticas terríveis. E isso eu espero que aconteça oportunamente. Bom, vamos lá para Amazonas. O Renan de Manaus pergunta o que fazer por Amazonas, por Manaus, que segundo ele está muito fora das rotas aí do mundo. O Brasil por média não sabe, mas Manaus, que tem mais da metade da população do Amazonas, já é sede de praticamente 8% da produção industrial brasileira. Graças a um conjunto de mecanismos, de incentivos, que eu inclusive ajudei a prorrogar, quando ministro da Integração Nacional, a Zona Franca antiga, mas hoje Polo Industrial de Manaus, é um relevante polo produtivo do Brasil. De lá saem motocicletas, saem bicicletas, saem celulares, enfim, é um polo industrial muito moderno. Ali o que há são algumas questões necessárias para se adaptar, manter esta vantagem importante, senão não é razoável que as pessoas vão se estabelecer, né, num ambiente que é difícil para um estrangeiro entender, um ambiente amazônida, um ambiente muito diferente, o calor, a umidade, há uma série de fatores que fizeram com que os nossos ancestrais lá atrás tomassem a decisão de criar esse conjunto de incentivos para tentar viabilizar uma atividade moderna, industrial, inclusive que protegesse a floresta da atividade predadora ou das atividades tradicionais que foram superadas pela competição internacional, especialmente na questão do ciclo da borracha. O Brasil cometeu lá atrás a imprudência de permitir a biopirataria, que levou as mudas da seringueira para o estrangeiro e acabaram produzindo em série
né, em grandes plantações com produtividade muito mais alta, aquilo que passou a destruir a nossa condição de produzir, porque na Amazônia ainda se tira a seringa, né, de árvores naturais, numa picada que você entra e vai localizando no meio da floresta natural as árvores próprias, a seringueira. Enfim, mas voltando aqui à discussão. E hoje o grande problema, como eu estava dizendo, é a agregação de valor. Na medida em que o Brasil abriu mão de um projeto nacional, nós não temos uma política industrial de comércio exterior consistente, hoje praticamente não se produz nada a não ser montar aquilo que está ali. Vamos tomar um celular, por exemplo, o celular da Samsung, que é produzido em alta linhagem lá em Manaus, aí em Manaus. Esse celular praticamente é todo montado com componentes que vêm do mundo inteiro e não se produzem no Brasil. Desde a casquinha de plástico, que não tem exigência tecnológica mais grave, até o coração do celular, que é o chip, que evidentemente tem uma tecnologia muito sofisticada que o Brasil dificilmente terá condição de ser contemporâneo do desenvolvimento tecnológico nessa área. Mas nada justifica que a gente não entre numa dinâmica, volto a dizer, de política industrial de comércio exterior, para que o entorno de Manaus e o Brasil tenham empregos fora da questão da mera montagem. Terceirizar, verticalizar dentro do território nacional brasileiro, no Amazonas e no Amazônia especialmente, para que, havendo atividade econômica sustentável na indústria, nos serviços, a gente possa dar uma alternativa ao nosso povo e não ter a mera repressão à depredação da floresta, que hoje tem sido praticamente uma política completamente ineficaz. E há também, evidentemente, uma justa queixa no Amazônia, de Manaus, mas de todo o Amazonas, com relação à infraestrutura. Hoje o brasileiro não sabe, mas Manaus só tem ligação por estrada, por rodovia, com Caracas, na Venezuela. Não há hoje mais nenhuma estrada, na medida em que deixaram destruir a BR-319, que era uma BR que existia, que era o único caminho por onde, por estrada, a população de Manaus tinha acesso ao conjunto do território brasileiro. Hoje você tem a necessidade de redesenhar essa estratégia e resolver também algumas questões específicas. Ainda remanesce um grave problema de abastecimento d'água, ainda remanesce um grave problema do abastecimento elétrico, né? Apesar do gás de Coari ter chegado a Manaus, lá do campo de Urucum, nós ainda temos termoelétricas gastando petróleo, diesel, que encarece muita energia, em média, para o povo de Manaus. Enfim, estou ligado nesse assunto e se o Brasil não terá um projeto de desenvolvimento se não entender a sua dimensão regional. E duas dimensões regionais, sem desprezar nada, exigem muita delicadeza, muita sabedoria, muita consulta à inteligência estabelecida na própria comunidade, para que a gente não faça decisões tecnocráticas. Um é a Amazônia, que é um tesouro muito complexo da gente administrar, e o outro é o Nordeste, especialmente o semiárido. Falando de infraestrutura, Soraya, de São Paulo, pergunta sobre a revitalização da malha ferroviária no Brasil. Se é uma alternativa também para o transporte humano. Sem dúvida nenhuma. O Brasil adotou um regime completamente oposto ao que deveria ser o melhor interesse nosso. Ou seja, um país que tem a sua população, praticamente 80% morando lindeira ao litoral ou muito perto do litoral, e seu centro estratégico de produção lançado longe no fundão do seu interior, evidentemente devia ter como modal logístico, ou seja, como forma de transportar suas mercadorias, riquezas e pessoas, uma integração entre uma ferrovia, que é em longas distâncias o transporte mais barato, mais consistente, mais seguro, mais veloz, e uma navegação de cabotagem que fizesse, enfim, a distribuição desses centros dinâmicos de produção do interior para o conjunto onde mora a sociedade. E, evidentemente, para além da malha aeroviária, nós deveríamos ter uma malha ferroviária que transportasse também passageiros. Não faz sentido que a uma altura dessa, o fluxo imenso de pessoas entre São Paulo e Rio, as duas maiores capitais do país, seja estritamente por rodovia e avião, quando o mundo inteiro faz isso por ferrovia, que é mais seguro, mais barato. E aí a explicação básica é a seguinte: você tem um lobby, né, no passado, da indústria automobilística internacional, multinacional, mas basicamente você tem um problema que é a falta de planejamento de longo prazo. Então você fazer uma estrada é muito mais barato, embora mantê-la seja muito mais caro. Já a ferrovia, fazer 1 quilômetro de ferrovia é mais caro e mantê-la é muito mais barato. Então, como o Brasil vive sem planejamento e da mão para a boca, nós acabamos adotando a modal de rodovia, hoje praticamente. E aí você tem problemas estrangulados. Ontem eu estive em Santos, por exemplo, e quando você tem fluxos de carga mais relevantes, a entrada do Porto de Santos satura.
É o mesmo problema em Paranaguá. Você chega, toda a soja que vem do centro-oeste, às vezes encavala filas imensas de caminhões parados, tendo prejuízo, estragando mercadoria, descumprindo prazos contratuais, e isso hoje é mortal. Em tempos de competição que se chama internacionalmente de just in time, ou seja, em tempos de entrega imediatamente, o Brasil precisa fazer um grande debate e sacudir a sua logística. E aí você tem coisas muito interessantes planejadas. Por exemplo, eu presidi a Transnordestina. A Transnordestina é uma ferramenta de infraestrutura que explode o coração da miséria do Brasil em riquezas potenciais que lá existem e que são inviabilizadas por falta de uma estrutura de transporte mais eficaz. Por exemplo, no oeste do Piauí, na região ali de São Raimundo Nonato para baixo, você está produzindo soja. Ainda em Tocantins, numa região que chama Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, há uma agricultura de alta linhagem, toda sendo escoada por estrada vicinal, com gravíssima, ou estrada vicinal ou estrada precária, com gravíssima ineficiência. Então a Transnordestina liga esse processo de produção e viabiliza uma mina de ferro que há no Piauí, viabiliza reflorestamento, viabiliza biomassa para energia, viabiliza, enfim, minerais não metálicos, tipo o gesso e a gipsita da região de Araripina, lá em Pernambuco, e conecta o porto de Suape e o porto de Pecém, no Ceará, além de permitir ramais no futuro que possam conectá-la norte-sul, fazendo uma integração fundamental de toda a espinha dorsal do território nacional brasileiro, e naturalmente Paraíba, Rio Grande do Norte e a Bahia para o interior também podem amanhã almejar ramais. E hoje você tem também paralisado, essa obra está paralisada, eu trabalhei, já tinha 5.000 homens trabalhando, poderia ficar pronto em 1 ano e meio e tudo foi parado, descontinuado por esse governo golpista que aí está, embora já passado também os outros governos que serão mais comprometidos com o Brasil também tiveram muita dificuldade de fluxo, de planejamento, etc. Depois você tem hoje também parada da Valec, uma ferrovia que liga o oeste da Bahia ao porto de Ilhéus, que ainda precisa ser instrumentalizado, mas também é um eixo fundamental. Então é uma ferrovia leste-oeste. Você tem a BR-163, né? E aí a BR, a estrada, porque liga Cuiabá, Santarém, viabilizando de forma absolutamente especial a competitividade da nossa agropecuária nessa região. Enfim, eu tenho visitado o Brasil, conheço esses projetos todos, ajudei a montar parte deles, e evidentemente que um projeto nacional de desenvolvimento tem que considerar o elemento de infraestrutura, inclusive como ferramenta de geração de empregos urgentes, porque o Brasil precisa investir em infraestrutura por essas duas razões: ativar a economia que está deprimida e deixar o país com uma infraestrutura que permita a nossa economia competir com mais agressividade no mundo. Ainda nessa área, o Filus de Belo Horizonte, considerando o petróleo como eixo do seu discurso sobre a política de desenvolvimento industrial, qual a sua ideia sobre as energias renováveis nesse processo? Veja, no Ceará, e isso começou lá atrás comigo experimentalmente, fizemos o primeiro mapa de ventos do Brasil, consegui uma doação dos alemães de 3 torres para experimentar lá há muitos anos atrás. Hoje o Ceará tem o maior parque eólico proporcionalmente à sua população do Brasil. Já temos capacidade instalada suficiente para abastecer 100% das necessidades energéticas do Ceará. Evidentemente que todo mundo tem que entender que a energia eólica é sazonal, o vento não tem a mesma perenidade ao longo do ano. Se a estação de clima for normal, agora fim de dezembro, começo de janeiro, por exemplo, os ventos no Ceará se acalmam a ponto de ficar quase parado, porque é a hora de chegar a chuva, que nós estamos precisando desesperadamente no Nordeste, porque faz 5 anos praticamente que não temos uma estação normal de chuvas. Mas ela é complementar, portanto, nós temos uma experiência grande em energia alternativa, temos já um avanço importante na região de Tauá, no Ceará também, estou citando exemplos práticos, que é melhor do que discurso, né, de uma gigantesca planta de energia solar, e na medida que você expande, você começa a ganhar escala. O megawatt, por exemplo, o megawatt-hora já da nossa indústria eólica de energia no Ceará, já está competitivo com a energia hidráulica, que é a mais limpa e barata do mundo. Isso porque nós fomos ganhando escala, volume e, portanto, vai se ganhando também eficiência e preços mais baratos para a população. Ainda temos termoelétricas, e teremos no futuro que discutir uma retomada de mini usinas nucleares para uma região que não tem mais capacidade hidráulica, embora o Tocantins no futuro, não para este fim, mas para fim de abastecimento humano, precise ser reconectado ao São Francisco
e com ele todas as bacias do Nordeste Setentrional até conectarmos o Rio Parnaíba para que haja ali no semiárido do Nordeste. É uma concepção que eu tenho trabalhado nela há muito tempo e tive a honra de montar o projeto de transposição de São Francisco, que é um nome errado, mas basicamente é a integração de bacia do São Francisco aos rios secos do Nordeste Setentrional. Portanto, quando eu falo na indústria do petróleo, eu não estou falando propriamente em energia. Estou falando como exemplo, sem excluir nenhum, né, de 4 grandes conjuntos industriais que o Brasil tem potencial global, extraordinário, e não está desenvolvendo esses potenciais e está gastando dinheiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China. Então o complexo industrial do petróleo e gás é um explosivo potencial para nós brasileiros, porque só para vocês terem uma ideia, e aproveito a pergunta dele para esclarecer, o Brasil está importando 60% do óleo diesel que os nossos carros, os nossos ônibus queimam, os caminhões queimam nas nossas estradas e ruas. Não é razoável que um país como o nosso exporte petróleo bruto barato e importe crescentes e volumosos e caríssimos em dólar, que a gente não tem, derivados de petróleo. Mas eu não estou falando só de gasolina, óleo diesel, lubrificantes, eu estou falando de polímeros, novos materiais, de toda a indústria 4.0, que a base da petroquímica permite a gente visualizar para o futuro. Depois eu estou falando, e isso é um exemplo doído para mim, esse ano o Brasil gastou 17 bilhões de dólares, isso chega a quase 50 bilhões de reais, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, em todo o aparato do complexo industrial da saúde. E veja, isso é inovação, isso é a possibilidade do Brasil mandar no seu próprio nariz em matéria de fármacos, de remédios. Isso significa que um jovem do semiárido do Nordeste, ou um jovem do Vale do Ribeira, que é a região mais pobre de São Paulo, ou do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais, ou da metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, dado que é a compra governamental que faz essa encomenda, você associando as universidades com incubadora de empresa, né, com o contrato de pré-compra feito pelo governo, você pode germinar uma indústria com milhões de empreendedores jovens brasileiros, milhões de trabalhadores de altos salários, porque essa é uma indústria extremamente enriquecedora. Depois o terceiro complexo industrial, que volto a dizer, estou dando só como exemplos do que nós podemos fazer e eu estou estudando o detalhe de como fazer isso. O terceiro é o fato de que nós temos a agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária, mais competitivas do mundo. E 40% dos custos de produção dessa extraordinária potencialidade do povo brasileiro, que trabalha no Centro-Oeste, que trabalha em São Paulo, que trabalha no Paraná, no Rio Grande do Sul, são importados do estrangeiro. Todos os fertilizantes, menos um pouquinho, todos os defensivos agrícolas, todos os implementos agrícolas, tudo isso é importado, gerando emprego dos outros lados, gerando perda de divisas, de dólares que o país não tem. E por fim o complexo industrial da defesa. Repare bem, outro dia, vexaminosamente, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Isto é uma aberração no simbólico e no real. No real, nós estamos gerando emprego em indústria têxtil, que é o rudimento básico de tecnologia, na China, com compra governamental brasileira. Essa concorrência não foi homologada e está se fazendo um esforço para que as Forças Armadas façam. Mas eu estou falando aqui de microeletrônica, satélite, propulsão nuclear, foguete, que tem toda uma derivação de usos civis que possam nos permitir um dia sonhar com uma base eletroeletrônica nacional brasileira. E não é por patriotada, é porque não dá para a gente viver consumindo moderno, ter celular moderno, computador moderno, carro moderno, pagando com minério de ferro bruto, soja barata e petróleo in natura. Essa conta não fecha, por isso que o Brasil vive com crises, rupturas, desvalorização da moeda e rupturas políticas, porque os governos se desmoralizam. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com a Dilma mais recentemente, lá atrás com o Collor. Você tem 4 presidentes eleitos na democracia, 2 caíram. Isso não é por acaso, não é? Essa crônica de corrupção é uma coisa que se usa como pretexto, concretamente. Não é que não haja corrupção, há sim, mas o pretexto da corrupção é para derrubar presidentes que não foram capazes de desmontar essa bomba de dependência crescente do Brasil de fluxos internacionais de dólar que a gente não imprime. Portanto, fazer uma indústria nacional brasileira retomar com força o perfil, a sua participação na riqueza do Brasil, é a única resposta para onde nós podemos falar concretamente de onde vão os empregos. E eu escolhi esses 4 porque são 4 coisas onde o Brasil já gasta o dinheiro.
onde o Brasil tem, por regra, institucionalidade, tem tecnologia, menos em defesa, o que exige uma política exterior, casada com a política de defesa, não é capaz de conseguir, nas nossas parcerias internacionais, transferências tecnológicas sensíveis, financiamentos rebeldes às interdições do Fundo Monetário Internacional e um regime de preferências comerciais e industriais. Isso é o que nós deve guiar a nossa política externa. O Lucas Guedes, de Manga, Minas Gerais, Manga fica no semiárido de Minas, pergunta como reduzir a desigualdade social no Brasil. No Brasil fica muito claro que o efeito mais instantâneo para a redução de desigualdade é a política de salário mínimo. Essa política de salário mínimo que vinha mudando o perfil de renda no Brasil retrocedeu e hoje nós estamos já praticamente estagnados no valor real. Claro que não está estagnado porque como a economia está em depreciação, está em queda, mas a massa salarial no Brasil encolheu. E essa massa salarial encolheu porque o desemprego atinge 13 milhões e 400 mil brasileiros, o subemprego, a informalidade já atinge 14 milhões de brasileiros. Não é brincadeira para um país ter 27 milhões de pessoas fora da economia formal, porque a economia não dá oportunidade às pessoas trabalharem. Entre os jovens de 18 a 25 anos, isto é mais grave ainda. Né? Você tem um desemprego aberto de 13%, entre os jovens isso vai a quase 25%. E como é que a gente vai querer enfrentar a violência que banalizou-se nos bairros das cidades brasileiras se nós não damos oportunidade ao jovem nem de uma escola emancipadora e muito menos de uma expectativa de se inserir como empreendedor ou como trabalhador numa economia que não dá, enquanto ele deseja consumir as coisas, ter o celular, ter o tênis, etc, etc, coisa que só o narcotráfico está oferecendo. E isso explica porque nesses últimos 12 meses, 62.800 brasileiros foram assassinados. Isto é um número absolutamente intolerável e ante uma absoluta omissão da União Federal Brasileira, que não inova institucionalmente, não bota dinheiro no assunto, não traz os governadores para um debate de um pacto pela segurança, não envolve a sistematização das forças a partir de guardas municipais retreinadas, recapacitadas, de um serviço de inteligência, de uma ampliação do efetivo da polícia, de um controle mais eficaz, né, do contrabando de armas e de drogas, que são, enfim, e a União Federal praticamente se desertou dessas tarefas todas, embora hoje nós tenhamos, eu gosto de fazer esse contraponto, um ministro muito respeitável, que é o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Olha, para eu elogiar uma pessoa da equipe do Temer, porque é uma pessoa de alta qualificação, o ministro Torquato Jardim, que eu conheço, mas ele não tem dinheiro, não tem recurso, não tem prioridade para isso, enfim, e está num governo com todas as características que a gente sabe. Enfim, é preciso apostar na superação da desigualdade no curto prazo com salário mínimo e emprego, mas no longo prazo só uma educação emancipadora faz essa transformação. O Brasil tem hoje 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculado no nível superior, 18 de cada 100. E quando a gente olha a qualidade disso, dá vontade de chorar. Só para você ver uma comparação, a Colômbia, muito mais pobre do que o Brasil, tem 42 de cada 100 dos seus jovens matriculados de 18 a 25 anos. O Brasil tem que avançar para isso, para um choque de qualificação no processo pedagógico, no processo educacional, mas fundamentalmente aumentar o gasto por aluno ano e ampliar o acesso público à educação de qualidade, gratuita, porque é o único lugar onde a classe média tem algum retorno do pesado imposto que paga na sua vida. Falando sobre segurança, o Ivan pergunta se você já tem algum projeto para resolver a segurança pública no Brasil. Não, eu estou perplexo com esse assunto, porque no Ceará, de novo, apenas para citar exemplo, e não posso citar só exemplos bons. O manual do fazer tradicional nós fizemos todo. Governos sucessivos, o governador Cid Gomes, o governador Camilo Santana, incrementaram fortemente o gasto em segurança pública. Isso se traduziu numa ampliação grande do efetivo policial, numa ampliação consistente da média salarial dos policiais, uma nova academia de polícia, de treinamento, equipamentos sofisticados, os policiais andam de carros de altíssima linhagem, Hilux, com toda a tecnologia embarcada, conexão por satélite, que o acessa do carro o computador para ver qualquer nome de qualquer pessoa, examinar pelo reconhecimento facial, câmeras de vigilância, centrais de planejamento, sabe, tecnologias sofisticadas que nem vale a pena publicamente comentar para não advertir os bandidos, e tivemos algum êxito, importante êxito, é melhor que eu diga, em combate a sequestro, assalto a banco e roubo de carga.
Mas esses dois crimes que mais assustam a sociedade, que é o assalto, o roubo, não é? Explodiram, e o homicídio explodiu de um jeito absolutamente incompreensível, até a hora que a gente desce para estudar. E é isso que eu estou fazendo agora. Dado que a receita tradicional não funciona, eu estou montando grupos, né, de especialistas, juízes, promotores, professores, delegados, advogados, policiais militares, policiais federais, experts, sociólogos, enfim, e estamos tentando juntar tudo que há de opinião sobre o assunto, e é impressionante como é uma espécie de Babel. O grupo mais consistente é liderado pelo professor Luiz Eduardo Soares, me recebeu na casa dele, juntou ali uma turma de altíssima qualificação, eu fiquei muito impressionado, me deram um primeiro papel para eu estudar, estou muito interessado no desdobramento dessa reflexão, mas também estou procurando policiais que estão na própria rua, para que eles me digam o que é que a gente pode fazer. Fica claro, entretanto, uma coisa que é muito óbvia, e isso eu já posso afirmar: a União Federal não pode mais continuar omissa. A União Federal não pode mais fazer de conta que esse é um problema dos estados e se refugiar em convênios medíocres que não fazem nenhuma consistência, não dão caráter sistêmico ao aparelho de segurança do Estado, tem ridícula participação orçamentária no problema e uma incapacidade de inovar institucionalmente. E sem uma inovação institucional, a gente não vai ter uma mudança. Quer ver? Repare bem no que eu estou vendo aí nesses grupos de estudo. O Brasil já tem 700 mil apenados, ou pessoas presas, presidiários. Isto é, proporcionalmente, a segunda maior população carcerária do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. São 700 mil. Um terço dessa turma, portanto estamos falando aí de 250 mil para cima, são garotos que foram presos em flagrante pela polícia, portando minúsculas quantidades de droga. E que foram, apesar de minúsculas quantidades, tipificados como traficantes pelo anacronismo da lei brasileira ou pela nossa incapacidade de entender que essa coisa precisa ser mais sofisticada, mais elaborada. Essa meninada é toda levada para os presídios. Depois que a polícia prende, o Ministério Público denuncia, o juiz determina a prisão, portanto o sistema tradicional funcionou, e a prisão retém o garoto. No que ele passa a porta do presídio, ele tem que se filiar a uma facção criminosa, ou ele vai ser serviciado, estuprado naquela mesma noite, ou vai ser assassinado 1 ou 2, 3 dias depois. Então o garoto, que é um avião, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, bandido para mim ele tem que ser reprimido, mas não é razoável que um garoto que foi apreendido com 20 gramas de maconha tenha que se filiar a um desses comandos, a uma dessas facções criminosas, perigosíssimas, e que obrigam esse garoto a entrar para uma escola de alta sofisticação, um certo exército paralelo, que tem uma capacidade hoje de interferir, inclusive na política. Repare bem, os bilhões que eles mandam, que eles mexem, permite que eles entrem inclusive na política. E não vão entrar na política de um jeito caricato que seja fácil de ver. E não inovou nada a legislação brasileira. Essas facções foram criadas em São Paulo nos últimos 24 anos de governo de um partido só, o PSDB, e simplesmente não aconteceu nada. Nenhuma solução estratégica, nenhuma inovação institucional relevante responde a esse fenômeno. E a gente precisa pôr em debate uma solução para isso. Aproveitando que tem muita gente que apoia um tal deputado aí, o Bolsonaro. Fala o nome, não tem problema nenhum. Eles estão querendo que você ensine ao Bolsonaro o que é o tripé macroeconômico. Veja, ninguém é obrigado a ser doutor em nada e tal. Evidentemente que o Bolsonaro é uma pessoa que está há 26 anos, ele é 26 anos deputado federal. E antes foi vereador no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o epicentro do problema brasileiro hoje, está atrasando o funcionalismo, está com o governador preso, está com o presidente da Assembleia preso, está com parte importante do Tribunal de Contas preso. Recentemente o mundo assistiu àquela pantomima do exército cercando uma comunidade como a Rocinha, né, como se aparato bélico fosse a solução para enfrentar crime. Né? Isso é tudo farsa, é tudo teatro. Né? E essa coisa toda acontece no estado do Rio, e o Bolsonaro é deputado de lá há 26 anos. Não sei porque ele nunca se dispôs a fazer um discurso, a denunciar, a esculhambar essa gente e tal. O Eduardo Cunha foi chamado de herói por ele. E esse é um problema. E o cara nunca administrou nada, não duvido que possa ter boa intenção, e quer ser, como primeira experiência de administrador, presidente de um país no meio de uma crise devastadora, no olho do furacão. E aí a turma pergunta essas coisas para jogar casca de banana. Ninguém é obrigado a ser doutor para saber, mas também não é possível que a gente vote numa pessoa
como se fosse um laranja, o presidente da República um laranja, e isso é o grande problema. O problema da Dilma nada mais é do que esse. A Dilma não entendia de política, e aí caiu, não foi capaz de juntar um terço dos deputados, nomeou o Levi para enfrentar uma crise, fez renúncia fiscal quando a crise era de outra natureza. Por quê? Porque quando o cara não sabe mandar, e é impressionante porque o Bolsonaro é militar. A carreira militar é uma das carreiras mais formais sob o ponto de vista de ascensão meritocrática. Então, só vai acima quem tira primeiro, quem é primeiro de turma, e depois vira major, vira coronel, vira tenente-coronel, vira tenente-coronel, vira coronel, vira general de brigada, general de divisão, e só chega ao generalato de exércitos aquele que foi filtrado. Por quê? Porque ele, durante esse processo, foi treinado em mandar. Ele foi mandado, ele foi aprendendo, ele é transferido de lugar para lugar, de setor a setor, de território para território, para que ele, para ser comandante, ele saiba mandar. E esse é o grande problema. Então, o tripé macroeconômico é o eixo da administração brasileira. É assim, o governo brasileiro não interessa se o preço do petróleo vai subir ou vai baixar. O governo brasileiro não interessa se tem uma epidemia de chikungunya, de dengue. O governo brasileiro não interessa se estourar uma guerra, graças a Deus não é o risco maior do Brasil. Né? O governo brasileiro, se tiver um problema de quebra de safra profundo por uma estação de clima trágico, não interessa. O governo brasileiro, desde o Fernando Henrique, inventou de botar a economia do Brasil sob uma espécie de piloto automático. O que é o piloto automático que eles dizem? Primeiro, meta de inflação. Ou seja, eu digo hoje que no ano que vem a inflação vai ser 3%. E eu obrigo o Banco Central a, se ela escapar de 3%, meter taxa de juros em cima como única ferramenta. Ora, se houver uma quebra de safra e o preço do tomate subir, qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Ninguém precisa ser economista para entender, isso é óbvio. Depois o governo está determinado a um superávit primário. O que é isso? O governo está obrigado, por lei, que é um dos elementos do tripé, é o superávit primário. O governo está obrigado a gastar um pouco menos do que arrecada. Parece uma ideia boa. Só que hoje o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada 160 bilhões de reais com B de bola. E como é que você faz para tirar 160 bilhões de reais de déficit numa hora em que o investimento sumiu, numa hora que você já está capando o custeio das universidades, numa hora que a população é tratada como bicho nos hospitais por aí afora, porque o SUS não atualiza, não expande, não melhora o investimento, e a gente mantém a ideia de que o país tem que manter um superávit primário, independentemente se você tem uma guerra ou não. E terceiro, é o que eles chamam de meta de inflação. Ou seja, câmbio flutuante, meta de inflação eu já falei. O terceiro pé do tripé é câmbio flutuante. O câmbio é o seguinte, é uma coisinha mais complicada, mas ninguém precisa ser, de novo, economista para entender não. A gente não compra dólar, câmbio é quantos reais a gente precisa para comprar um dólar. A gente não compra dólar e, portanto, a gente não se interessa por esse assunto. E aí que está o problema. A gente não compra dólar, mas a gente come pão. Ou, se der de certo, domingo a gente pode comer uma pizza. Pão e pizza é trigo. E trigo o Brasil não produz com suficiência. Portanto, tem que comprar do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar. Se a gente precisa de R$1 para comprar $1 de trigo, o preço do pão é barato. Se a gente precisa de R$4 para comprar $1 de trigo, o preço do pão multiplica 4 vezes, compreende? A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil não tem política de produção industrial, como eu já falei aqui. E aí, resultado, a gente compra 80% dos remédios que a gente toma do estrangeiro, todo pago em dólar. Se eu precisar de R$1 para comprar $1 de Tilenol, o preço do Tilenol é barato. Se eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol escapa da capacidade de compra do nosso povo. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus, a principal insumo do preço da passagem de ônibus é óleo diesel. O Brasil adotou a imbecil política, não é, nos últimos 20 anos, de exportar petróleo bruto barato e importar volumes crescentes de óleo diesel de fora. Portanto, se eu precisar de R$1 para comprar $1 de óleo diesel, a passagem era barata. Se eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de óleo diesel, a passagem sobe 4 tanto. O povo sente isso, sentiu lá atrás com o Fernando Henrique, sentiu quando a Dilma quebrou o país, igualzinho como o Fernando Henrique, porque não estudam esse problema. E esse é o grande problema do Brasil. A gente acha que... Tina pergunta sobre o SUS. Como resolver esse problema da questão da saúde pública no Brasil? Bom, se na segurança nós temos gravíssimo problema conceitual, de modelo, de concepção, na saúde nós não temos.
a concepção institucional, ou seja, o desenho de como deve ser a saúde pública, idealmente, é muito bom o que nós temos no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. A ideia é uma ideia generosa, pouco prática, enfim, mas é uma ideia generosa que nós temos que manter, de que todo brasileiro tem direito a acessar um sistema público de saúde gratuitamente, em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionalidade. Essa turma do PSDB já está querendo quebrar isso. Nessa carta recente que eles soltaram aí, eles estão querendo fazer com que a saúde seja só para pobre. E aí já viu, se for só para pobre, avilta a escola, vai aviltar a rede de saúde, assim como aviltou. E a classe média tem direito. E eles não sabem, porque não dão um dia de serviço, não estão perto do povo há muito tempo, que toda a medicina sofisticada do Brasil, por exemplo, os institutos de câncer, os transplantes, tudo isso só tem excelência na rede pública. A rede privada não faz isso. Portanto, é uma grande baboseira. Nós precisamos preservar essa ideia generosa, mas há aqui dois grandes problemas que nós precisamos amadurecer numa ampla revisão, não é, do SUS. Primeiro, o problema de financiamento. Segundo, o problema de gerência, de gestão do SUS, de administração do sistema de saúde. Eu tive o privilégio no meu treinamento de ser secretário de Estado da Saúde no Ceará. Já depois de ter sido governador, ter sido ministro, ter sido prefeito, deputado e tal, meu irmão era governador e montou uma rede pública sofisticada. Duplicou os leitos do estado do Ceará, criou 3 mega hospitais regionais terciários que fazem inclusive neurocirurgia, criou uma rede de UPAs pelo estado todo, criou uma rede de policlínicas que só existe no Ceará, que é uma rede para fazer exames especializados, com hora e dia marcados, enfim, e aquilo não entrava em funcionamento, estava tudo pronto, equipado, e por essas confusões de burocracia e confusão e chantagem de Ministério Público irresponsável, porque a parte maior é responsável, mas tem uma parte irresponsável que quer governar sem se eleger, aquilo estava tudo parado. Então ele me chamou e eu tive muita honra, não digo prazer, porque foi serviço pesado, de botar a mão direto na massa da questão do SUS. E ele pode funcionar. Agora repare bem, o sistema brasileiro, ainda que unificado, sempre precisou de uma rede conveniada. As Santas Casas, por exemplo, os hospitais filantrópicos, etc, etc. O que acontece? O governo federal, desde 2003, não reajusta as tabelas dos procedimentos. E aí você foi fechando, quebrando, excluindo a pobreza, o povo pobre dessa rede. E a rede pública, então, foi super estressada e não se expandiu. O Ceará expandiu muito, duplicou a questão, mas por aí afora não se expandiu a rede pública de saúde. Então, hoje a grande queixa é, basicamente, isso também é diferente. Você tem a atenção básica, que é uma tarefa lá do município, você tem um problema que é basicamente de alocação de recursos humanos, porque o município responsável por dar atenção básica não tem influência na formação do profissional. E o profissional hoje no Brasil, por regra, está saindo especializado, não é um clínico geral, muito menos capacitado para a saúde da família. Então você tem um problema de formação que a União Federal tem que fazer, e esse é o grande problema, vamos dizer, na atenção básica. Ainda na atenção básica você tem um problema de que o diagnóstico moderno crescentemente precisa de exames especializados. E por regra esses exames não existem. Aí você tem atalhos tipo esse factoide que aconteceu em São Paulo, não deixa de ser bom para resolver individualmente, mas sob o ponto de vista de política pública, o que é que o Dória fez? Ele não expandiu um leito, ele não expandiu um aparelho sequer para que o fluxo, né, necessidades da população encontrem a oferta equilibradamente. Não, ele fez o quê? Contratou a madrugada ociosa dos equipamentos particulares e limpou, ou pelo menos diminuiu a fila. Uma vez, mas só que a fila vai continuar e isso não vai resolver o problema. Lá no Ceará nós fizemos o oposto, nós criamos uma rede de policlínicas regionais, cada uma delas é feita em consórcio com o Estado e os municípios vizinhos, e o médico está informatizado, toda a nossa rede, e o médico então, ao fazer o exame, ele pede os exames aqui pelo computador, e o computador imediatamente marca o dia e a hora para o paciente frequentar a policlínica e fazer aqueles exames especializados, com dia e hora marcada, sem fila e gratuito, né, em todos os níveis de complexidade. No interior está funcionando muito bem, vamos começar agora a fazer essa experiência na capital, com 3 policlínicas que começam a ser montadas lá pela nossa estrutura, que é
uma turma jovem muito habilidosa, muito capaz, que está trabalhando no Ceará. O governador do Ceará, Camilo Santana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, mas uma rede de bons prefeitos, que o Ceará ainda bem tem uma maturidade política diferente, nós temos conquistado coisas importantes. A partir daí você tem na cabeça do povo, a grande questão é a emergência. E a emergência é uma coisa muito difícil no mundo inteiro de você planejar. Porque se os fluxos de exame, de consulta a gente pode planejar, a emergência você não pode. Chega um sábado à noite, a turma bota o pifão na cabeça, sai de moto, sai de carro sem coisa, dirigindo tal, acidente, chega 10, 15, 20 pessoas. Ou que, Deus o livre, um acidente de ônibus vira e lá se vão 30, 40, 50 pessoas, chegam imediatamente. Então nós procuramos decompor isso, com as UPAs sendo uma espécie de porta de filtragem. Classifica-se o risco imediatamente. Se o risco for crítico, a pessoa passa adiante, inclusive já é levada para os hospitais terciários. E se o risco não for, a pessoa fica. Ou seja, não é uma fila de quem é atendido quem chegou primeiro. É a classificação de risco, chama protocolo de Manchester. Nós precisamos generalizar essa prática no Brasil, na questão da emergência. E grande questão é o sistema de referência. Essa é a grande referência, quer dizer o seguinte: ao invés do paciente escolher desesperado onde é que quer ir, ele tem que ser vinculado ao sistema a partir de uma referência de porta de entrada, que é o antigo posto de saúde, que hoje se chama Unidade Básica de Saúde. A partir dali é que ele deve ser orientado. E na emergência deve ser o SAMU na rua, quando for o caso, ou domiciliarmente, e um centro de triagem tipo UPA, para classificar o risco e mandar o paciente. Isso é uma concepção muito boa. E nós caímos então na questão do financiamento. Evidentemente, o Brasil tem que ampliar o seu financiamento e não pode fazê-lo mantendo os atuais padrões de gestão da saúde, porque há muito desperdício. Como secretário de saúde, por exemplo, por mais séria que seja a equipe, nós estragamos remédio volumosíssimas quantidades, porque não há uma lógica de compra. Você tenta fazer compra de grandes estoques para que não falte para a população, resultado, uma parte funciona, a outra parte não sai, vence, lá se vai você mandar queimar 50 quilos, 300 quilos, 1000 quilos, 1 tonelada de remédio, e como se joga dinheiro fora na saúde brasileira. E a grande questão é a importação, né? Você tem importação de todo o aparato industrial da saúde, prótese, cadeira de roda, mesa de cirurgia, sala de hospital, foco cirúrgico, tudo instrumental, tudo isso hoje é importado. E o Brasil tem que ter uma política de economia e ao mesmo tempo de geração de emprego, verticalizando essa produção no Brasil. Muita gente preocupada com a reforma da Previdência. E se deve preocupar mesmo. O PDT é a favor, é contra? O PDT fechou questão, nenhum deputado da nossa bancada votará a favor desta reforma. Nós, entretanto, sentimos muita necessidade, por sinceridade e respeito ao povo, de dizer que nós precisamos, em ambiente democrático, quando restaurarmos a democracia, discutir o futuro da Previdência brasileira. Eu falo discutir o futuro porque não é verdade que a Previdência hoje tenha um déficit. Por que não é verdade? Porque ela vem... Basicamente o problema é o seguinte: nós temos um sistema de repartição em que lá, 40 anos atrás, a gente tinha 6 brasileiros jovens trabalhando, contribuindo com um pouquinho para financiar o aposento de um brasileiro que não durava 60 anos. De lá para cá mudou tudo, tanto o mercado de trabalho, a informalidade, o desemprego, a robótica, né, a mecanização, etc, etc, como a expectativa de vida. Ou seja, hoje nós temos menos de 2 trabalhadores em média ocupados para financiar a aposentadoria de um brasileiro cuja expectativa de vida já passa de 73 anos. Então isso não funciona, essa conta no futuro muito próximo não vai bater. O que aconteceu? Isso não aconteceu do dia para a noite. Então ela foi acontecendo e a política brasileira sempre deixa para outro dia, faz outra hora, faz um puxadinho, faz um curativo, porque a gente nunca confia, os políticos nunca confiam na inteligência do povo, para você explicar de novo, porque o povo é capaz de ajuizar. É só a gente perguntar para o povo brasileiro: meu irmão, minha irmã, você quer deixar para o seu filho, para o seu neto, uma poupança ou uma dívida? E isso é uma explicação que todo mundo vai entender. E quando a gente fala que a Previdência vai quebrar, você está produzindo para os nossos filhos e netos uma dívida. Quando a cultura do povo brasileiro é outra, de se sacrificar agora para deixar alguma poupança para o filho, para o neto. Pois bem, voltando aqui aos números. Como isso não aconteceu do dia para a noite, a mudança, eles foram fazendo penduricalho. Tiraram um puxadinho aqui, um puxadinho acolá, um curativo ali, um band-aid acolá e tal. De maneira que hoje você tem uma cesta grande, quase incompreensível, de coisas que foram criadas ao longo do tempo para financiar a Previdência.
contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, que é a maior de todas, contribuição dos trabalhadores aumentada, contribuição dos empregadores aumentada gradualmente, contribuição do governo que entra recentemente que não contribuía, e mais um pedaço do dinheiro das loterias, e é uma cesta de receita que foram criadas. Somando essa cesta, paga a Previdência Geral, o regime geral. O problema aí vira só a questão da Previdência Pública, do servidor público, que é 2, 3%, né, do conjunto da população brasileira. Mas o regime geral não tem déficit. O que aconteceu ao longo desse tempo? Né? O governo meteu um negócio chamado DRU, esse já é o governo Temer, né? Ali na calada da noite, sem conversar com ninguém, porque ele não está aí para fazer nada se não interessa dos seus sócios estrangeiros e especuladores financeiros brasileiros, né? Sócios juntos. O que ele faz? Ele cria uma DRU, que é desvinculação de receita da União. Com isso ele capa 1/3, praticamente 30%, de todos os dinheiros que foram criados para financiar a Previdência. E tira da Previdência e joga para os banqueiros, joga para o serviço da dívida. Ou seja, aí aparece um déficit de quase 180 bilhões de reais. Mas evidentemente esse déficit é do governo com a especulação financeira e não da Previdência. Por isso que eu digo que a urgência não é essa que eles estão dizendo. Mas que a gente precisa discutir, precisa. Mas em nenhuma circunstância a solução é essa que eles estão fazendo. Porque se tudo que eles estão fazendo de ruim, de proposta de injustiça, passasse nesse momento, economizaria 400, 450 bilhões em 10 anos. Ora, o buraco esse ano é 160 bilhões, eu já falei aqui na outra pergunta. Então você não resolve o problema. E aí você vê como que isso é uma coisa criminosa, cretina, quando na mesma semana, parece assim falta de pudor, ou achar que o nosso povo é burro, besta, que não consegue associar Lé com Cré. E aí que eles estão enganados. O povo brasileiro é inteligente. Pois bem, na mesma semana que eles forçaram a mão para botar um trabalhador rural para ter o mesmo tempo de contribuição de uma pessoa que trabalha com trabalho intelectual num gabinete de ar-condicionado. No mesmo sacrifício que ele pede para um professor trabalhar 40, 45 anos de contribuição para merecer o aposento integral, que não existe em nenhum lugar do mundo. No mesmo dia que eles estão pedindo que um policial aceite o absurdo de correr atrás de bandido por 45, 49 anos para merecer o aposento integral, eles fizeram um perdão de imposto de 1 trilhão, 1.000 bilhões, 1 bilhão de milhões. É dinheiro que gente besta como eu não conta. 1 trilhão com T de tapioca de dispensa de imposto das multinacionais do petróleo, a quem eles também estão entregando de mão beijada o pré-sal que pertence aos nossos filhos. Então repare, não é sério um governo como esse. Nós temos que derrotar essa reforma, o povo tem que ir para a rua se for necessário, mas no mínimo o povo tem que ligar, escrever, mandar e-mail, entrar no Facebook, enfim, e identificar o deputado, que ele só conhece uma linguagem. Votou contra o povo, não vai ter mais o voto do povo na próxima eleição. Faça isso essa semana, nós estamos pertinho de ganhar a parada. Tudo bem. A Silvia, de Porto Alegre, está preocupada com a privatização generalizada de grandes empresas nacionais. Como fazer para reverter isso? Até o presente momento, eles estão esquartejando a Petrobras para vendê-la aos pedaços. Querem vender como filé principal logo a BR Distribuidora, que é onde a Petrobras tem a maior rentabilidade, assim, crônica. É evidente que nos saltos do preço do petróleo ela ganha também na produção, mas o que nós temos que lutar, é o que eu estou fazendo, é que isso não aconteça, que nós não permitamos que isso aconteça, e só um povo ativo, organizado, e repare, não é por amor a estatismo, não é para defender nenhum tipo de privilégio, muito menos para aceitar que as empresas públicas sejam loteadas, como infelizmente foram recentemente, para ladrões assaltarem o patrimônio do povo. É porque no mundo do petróleo, por exemplo, não existe concorrência. Ou é o cartel das 7 irmãs multinacionais, ou são as estatais. Então o remédio aqui, vamos supor que é uma vaca com muito carrapato, o remédio aqui é tirar os carrapatos, não é dar um tiro na testa da vaca e matar a vaca e deixar um país como o nosso, que tem reservas ainda inesgotáveis de petróleo, entregue ao comando de multinacionais estrangeiras que não tem o menor compromisso com a sorte da nossa nação, do nosso povo trabalhador. E aqui tem a ver com conteúdo nacional, com indústria, com emprego e com pagamento de contas que a gente não tem dólar para pagar. Essa é uma questão muito prática da gente entender.
Na Eletrobras a mesma coisa. A Eletrobras, simplesmente como o Brasil tem uma matriz energética baseada muito gravemente em água, o que nós estamos dizendo é que se a gente privatizar, entregando aos estrangeiros, serão as águas, os rios brasileiros que estarão sob a gestão do capital estrangeiro. Nenhuma nação do planeta Terra permite isso. Nenhum país do mundo permite que o seu regime de águas, que é um elemento vital para a sobrevivência de uma nação e que vai ser a grande objeto da disputa nesse terceiro milênio, ninguém no mundo aceita ingerência privada e muito menos capital estrangeiro no regime de águas. Se a gente, por exemplo, privatiza a Chesf no Nordeste, ou privatiza Furnas, ou privatiza, como já fizeram agora, entregaram três usinas hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais, da CEMIG, para estrangeiros. Ou seja, essas três grandes barragens agora estão sob controle estrangeiro. E a água de Minas Gerais, que é a principal bacia de onde escorrem, né, os rios, o São Francisco nasce na Serra da Canastra, o Tocantins nasce por ali, o próprio rio, enfim, os rios que descem para o sul também nascem por ali. Pois bem, estamos privatizando, entregando ao interesse estrangeiro um recurso absolutamente sensível que é a água. E perdeu o comando sobre isso, porque essa gente achou que era bom agora entregar o patrimônio brasileiro por alguns trocados, tudo para entregar o dinheiro para os banqueiros. Tudo para entregar o dinheiro para o banqueiro. Porque nós estamos com um rombo na conta brasileira, volto a repetir, de 160 bilhões de reais. É a maior falência em conta pública da história do Brasil. E essa gente fazendo conversa mole de austeridade em cima de pobre. Muito bem, então encaminhando para o final, algumas perguntas da área política. Aqui no Rio de Janeiro perguntam sobre a notícia que circulou sobre uma possível filiação do Eduardo Paes ao PDT. Veja, nesse momento há muita especulação, eu não sei se o Eduardo Paes vai se filiar ou não. Ele tem conversado com o presidente Carlos Lupe, nós temos uma boa impressão do Eduardo Paes, não desconhecemos que a companhia dele é uma companhia tóxica, né? A companhia com as quais ele andava, o PMDB do Rio, está praticamente todo na cadeia, mas se ele está dizendo que quer sair do PMDB, e se ele nos diz que não tem nada a ver com esses malfeitos, é justo que a gente acredite nisso até prova e evidência em contrário, porque não é condenando as pessoas por ato, porque andava mal acompanhado, especialmente na política. Na política a gente tem que conviver com todo tipo de gente, e o Eduardo fez um bom trabalho como prefeito do Rio de Janeiro. Nós do PDT do Rio, antes de eu entrar no PDT, éramos aliados dele, por isso apoiamos o candidato dele, que inclusive depois me decepcionei muito, porque deixou a secretaria para ir votar a favor do golpe. Mas enfim, vamos aguardar, e eu serei absolutamente transparente, vou avisar vocês todos se ele vier para o PDT. A Rosane pergunta sobre a possibilidade de ter uma união das esquerdas. Sim e não, não é? Sim, porque no segundo turno, que é a lógica do sistema eleitoral brasileiro, muito provavelmente nós estaremos reunidos, como é nosso dever com o país, com a nação, com o interesse popular, com a causa dos mais pobres, que é o atributo do pensamento progressista, né? A solidariedade com os mais pobres e o compromisso nacional. Mas hoje, eu especialmente, estou muito inquieto com o comportamento do PT. E estou inquieto não é para transformar o PT em inimigo, apenas o PT não parece que tenha aprendido nada com os brutais erros que cometeu. Porque repare bem, nós estamos dizendo para o povo brasileiro que o país está sob um golpe de Estado. E eu estou comovidamente convencido que o Brasil está sob um golpe de Estado. Portanto, se nós estamos dizendo ao povo brasileiro que estamos no Brasil sob um golpe de Estado, nós temos que entender quem fez esse golpe. Ora, quem fez esse golpe foi o Senado brasileiro, por sua esmagadora maioria. Quem era o presidente do Senado quando o golpe aconteceu, quando derrubaram a Dilma sem qualquer razão justificativa ou fundamento de direito? Renan Calheiros. Então tudo bem, o Renan Calheiros sempre foi muito parceiro do PT, e ele traiu, ele tal. Não, o Lula vai fazer a caravana no Nordeste. Quem a gente encontra abraçado com o Lula no Nordeste? Renan Calheiros. Depois vem a eleição de presidente do Senado. O Eunício Oliveira foi ministro do Lula. O Eunício Oliveira só foi eleito senador por causa do apoio do Lula e do Cid, meu irmão, no Ceará. Pois bem, ministro do Lula, eleito senador pelo Lula e pelo Cid, chega no Senado e vota pelo golpe. Quem
em quem o PT votou para presidente do Senado? Agora, no Eunício Oliveira, em troca de um carguinho. É razoável isso, gente boa? Quem foi que botou o Eduardo Cunha na linha de sucessão do Brasil? O Lula entregou Furnas ao Eduardo Cunha, que meteu a mão, roubou e comprou a maioria dos deputados e fez o impeachment da Dilma. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão da Dilma? Quem teve o descuido, quem assumiu o risco, brincando de popularidade fácil, de botar o Michel Temer, homem que todos nós da política sabemos muito bem quem é há muitos anos. E aí, querem o quê? Que eu aceite tudo isso calado? Nós do PDT botamos 2 dos 3 senadores que nós tínhamos para fora do partido que votaram pelo golpe. E o PT confraterniza com os golpistas. Assim não é possível. Porque a gente não é de esquerda porque diz que é. A gente é de esquerda ou não é pelo testemunho que dá. E agora nós vamos estressar esse debate até o povo resolver o caminho. Para encerrar, o pessoal pergunta, o povo pode ter esperança que o Brasil vai sair desse buraco? Pense junto comigo, comparando o Brasil com o mundo. O Brasil é a maior província mineral do planeta. Entre essa província mineral, 2 recursos sensíveis que eu comentei aqui. Uma enorme reserva de petróleo, que é estimada hoje em 11 trilhões de reais. 11 trilhões de reais. O que nós já conhecemos, mas ainda estamos atrás de saindo cada dia mais. Só do pré-sal já são mais de 2 milhões de barris por dia. O Brasil tem água potável como nenhuma nação do mundo. O Brasil tem biodiversidade como nenhuma nação do mundo. O Brasil tem terra agricultável como nenhuma nação do mundo. Por exemplo, a China, essa potência moderna, a China depende do fornecimento de comida do mundo e especialmente do Brasil para a sua segurança alimentar. O Brasil tem um excedente gigantesco e uma potencialidade ainda inesgotável de produção. O Brasil tem uma comunidade nacional, apesar dos preconceitos, de deformações graves, algumas coisas estão até dando para trás, né? Mas o Brasil ainda consegue ser uma sociedade etnicamente, religiosamente integrada. Quem como eu conhece o mundo, sabe a convulsão que o Oriente Médio está vivendo, especialmente agora com essa imprudência do presidente americano de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, botando todos os esforços da comunidade internacional no mato, jogando no lixo, todo o esforço pela paz, acendendo um pavio de uma intifada tremenda que pode recrudescer em terror pelo país, pelo mundo afora, inclusive e especialmente na América do Norte. Tem que dar valor ao que o Brasil consegue. Ainda que alguns estejam introduzindo a intolerância religiosa, o Brasil consegue respeitar, né, as diferenças, nós conseguimos trabalhar nossa miscigenação, nossa mestiçagem, não que não haja preconceito, ainda há muito preconceito, mas o Brasil, sob o ponto de vista, vamos dizer, da nossa capacidade humana, já provou para o planeta Terra, dando-se oportunidade, o nosso povo é capaz de virar tudo. O que está falhando no Brasil? É a política. Ora, mas numa democracia, a política está na mão do povo. Então essa é a grande questão agora. Não aceite votar por simpatia, não aceite não votar por antipatia, põe a mão na cabeça, espere o debate, compare, veja a ficha do camarada, veja se o que ele fala tem coerência com o que ele andou falando, veja se ele tem experiência, veja se ele tem boas ideias, veja se as ideias são praticáveis, veja se elas guardam coerência, não se deixe levar por mistificação de televisão, porque são 5 famílias que comandam a mídia no Brasil, e eles se juntam, fazem um jantar e querem impor ao povo a receita, querem impor ao povo o candidato, a preferência dele. E nós não precisamos engolir isso. Vai ter debate, vai ter comparação, você pode perguntar aos mediadores da sociedade em quem você confia, quem é esse, de onde é que veio, e dar oportunidade para ouvir todo mundo. Ninguém deve votar por gratidão, ninguém deve votar por ódio. A gente tem que votar por esperança, mas uma esperança inteligente. E eu não tenho dúvida, estou me propondo a ser presidente do Brasil. Ora, mais do que ninguém, quem se propõe a ser presidente do Brasil acredita nessa grande nação e nesse povo maravilhoso. Essa é a última live do ano. Quer mandar um recado? Um grande abraço para todo mundo. Está sendo um ano muito útil. Quero mandar um abraço especial para a militância que me ajuda na internet. Vocês estão ganhando a batalha para mim. A última vez que falei na Globo deve ter sido em 2002, não estou me queixando.
e ainda assim as coisas estão melhorando a olhos vistos para a nossa proposta. Portanto, muito obrigado ao time Ciro Gomes, ao Cirão da Massa, ao Ciro Zoeira, ao Ciro Molotov, ao Ciro Potiguar, ao Ciro, vai me dizendo aí, todos com Ciro, enfim, Ciro Paraíba, enfim, Ciro Haddad, grupos aí, os mais, desculpa se eu não citei todo mundo, muito obrigado a vocês, né, que Deus abençoe, que nós tenhamos, ainda vou voltar aqui, nem que seja para desejar um Natal abençoado. Meu coração aperta muito nessas datas, me lembrando que ela virou para muitos uma festa consumista, que deve humilhar muitos brasileiros, pais como eu, avós como eu, que não têm dinheiro para dar aos seus filhos, e aos filhos que às vezes não compreendem o que falta nos seus pais, e a gente precisa devolver ao Brasil a compaixão, o amor, a solidariedade, e encerrar esse momento ruim de egoísmo, de hostilidade ao interesse do mais pobre e de desapreço ao interesse nacional. Esse país vai virar esse jogo.